Olá, pessoal. Eu sou Davi Garritano, diretor do setor de ranking aqui da Associação Internacional de Tai Chi Chuan da família Yang Brasil. Eu estou aqui hoje com o Fernando De Lázari, que é diretor do departamento de ranking da Associação Internacional do Tai Chi da família Yang, da qual nós fazemos parte enquanto uma filial. Então, eu estou aqui hoje com o Fernando tendo essa conversa só para a gente esclarecer um pouco mais a respeito desse setor de ranking aqui na filial. O que é o ranking, para que serve, quem pode participar, como é um evento de ranking. Então, você pode encontrar algumas dessas informações no nosso website, nas nossas redes sociais. O setor de ranking aqui no Brasil ele vai estar responsável por 3 tipos de evento, que são os eventos de preparação para ranking, os eventos de exame de ranking e os eventos de treinamento de juiz. Então, agora eu vou passar a palavra aqui para o Fernando e ele vai contar um pouco sobre o que é o ranking, qual é a diferença principal de cada um desses eventos. E à medida que a gente for conversando, a gente vai levantar algumas questões. Olá, Davi. Olá, pessoal. É um prazer conversar com vocês aí e falar um pouquinho, né, sobre o sistema de ranking da Associação Internacional. Como o Davi disse, né, nós estamos trabalhando aí para promover eventos de ranking, treinamentos de juízes, né, avaliações e dar treinamentos, né, para os praticantes, né, e todas as pessoas que vão participar do comitê de avaliação. Bom, é importante entender o que é, né, o sistema de ranking. Então, o sistema de ranking ele foi criado pela Associação Internacional de Tai Chi Chuan da família Yang, adaptando o modelo do sistema de ranking que existe nas artes marciais chinesas. Então, esse sistema de ranking, ele é específico, né, e voltado para promover o Tai Chi Chuan da família Yang e avaliar praticantes para que os praticantes possam elevar o nível técnico e de conhecimento. Então, o sistema de ranking não é um sistema de competição, né? Tem esse nome ranking, parece que é um sistema de classificação, mas, na verdade, o sistema de ranking foi criado para incentivar os praticantes a evoluírem na arte. Então, estudarem mais, treinarem mais e, pouco a pouco, né, se desenvolverem, né, no Tai Chi Chuan da família Yang. Muito bom, Fernando. Obrigado por introduzir algumas dessas informações já aqui para quem está nos assistindo. Você poderia contar para a gente um pouco qual é a diferença de um evento de preparação de ranking, um evento de exame de ranking e um evento de treinamento de juiz? Sim. Bom, eu vou começar falando do evento de ranking. Como que funciona, né, a avaliação de ranking? Então, tem muitos praticantes que não sabem. Então, qualquer membro da Associação Internacional de Tai Chi da família Yang pode ingressar no sistema de ranking. E o sistema de ranking, ele tem 2 divisões. Os níveis primários, que são chamados GE, o GE1, GE2, GE3. O que são esses níveis primários? O aluno ele vai passar por uma avaliação na primeira parte da forma, que é o GE1. Depois ele continua praticando, aprende a segunda parte da forma longa, né, a forma longa tradicional de 103 movimentos, aí ele pode solicitar a avaliação do GE2. E depois que ele aprendeu a terceira parte da forma longa tradicional, já sabe toda a forma, ele vai participar dessa avaliação do GE3, né, que avalia a terceira parte. Então, por que existe, né, esse
sistema GIE, né, que são níveis primários. É para o aluno entrar nesse sistema de ranking e já ir acostumando com a avaliação. Então, quem faz essa avaliação? Apenas um revisor. Normalmente, é o instrutor, que é um membro, instrutor e juiz também, ele faz parte da base de dados de juiz, ele pode fazer essa avaliação dos níveis de E. E além dessa divisão dos níveis de E, existe a divisão do AN, que são os níveis clássicos. Nesses níveis clássicos, nós temos os níveis águia, os níveis tigre e os níveis dragão. Então, são 3 níveis águia: águia de cobre, águia de prata e águia de ouro. 3 níveis tigre, cobre, prata e ouro. E 3 níveis dragão, né, que são os níveis avançados. Então, nos níveis do AN, a gente fala níveis iniciantes, né, que são os primeiros níveis, né, de águia, depois intermediários, níveis dragão, e os níveis, tigre, e os níveis dragão, que são os níveis avançados. Então, como eu estava dizendo, qualquer membro da associação pode solicitar entrar no sistema de ranking. Então, quando o aluno aprendeu a forma longa tradicional 103 movimentos, e já tem pelo menos 1 ano de prática do Tai Chi da família Yang, ele pode participar de um exame de ranking. E nesse exame, né, principalmente nos primeiros, né, o aluno ele faz uma prova teórica e uma avaliação prática. Então, os níveis águia envolve sempre uma avaliação teórica, uma prova teórica, e na prova prática, na avaliação prática, o primeiro nível a forma longa, o segundo nível também a forma longa, e o terceiro nível a forma longa e uma arma, que pode ser a forma de espada ou sabre. Então, por que o aluno, né, ele pode se interessar em participar dessa avaliação? Para ele testar as habilidades e conhecimentos. Então, não é obrigatório o membro de Tai Chi, o praticante, o membro da associação, entrar no sistema de níveis. Mas nós incentivamos, por quê? Porque é um estímulo a mais. Então, a gente percebe pelos relatos dos organizadores de eventos de rankings, né, que quando o aluno, quando o membro, ele vai participar da avaliação, ele treina mais, estuda mais, se empenha, então ele evolui na arte. Então, esse sistema, ele é importante para incentivar os praticantes a estudarem, evoluírem. E quando o aluno passa na avaliação, né, quando ele é aprovado, ele vai receber um certificado e um broche, né, como algo simbólico que mostra que ele está evoluindo na arte, né? E após um tempo, ele pode solicitar depois o nível seguinte e assim por diante. Então, em relação à avaliação, né, de ranking, existe um comitê de juízes da Associação Internacional. Aí são juízes que são qualificados, normalmente são instrutores, que têm vários anos de experiência. Então, quem organiza o evento de ranking solicita a ajuda desses juízes que estão no banco de dados do registro de juízes, é montado um comitê de avaliação, marcado uma data, e aí tem todos os procedimentos, critérios, né, que nós seguimos de acordo com o regulamento, né, do sistema de ranking da Associação Internacional. Então, esses são os procedimentos padrões. Aí você perguntou, né? E como que funciona o treinamento, né? Normalmente, instrutores, né, diretores de centros, de escolas, instrutores da Associação Internacional que são certificados, que estão aptos a organizar esses eventos de ranking, normalmente eles organizam treinamentos para os alunos. O que são esses treinamentos? Treinamentos técnicos, esclarecimento de dúvidas técnicas da prática,
esclarecimento de dúvidas em relação à teoria. Então, o instrutor ele vai dar um treinamento, né, normalmente algo organizado, mas mais informal, né, de uma forma mais descontraída, para que o aluno se sinta mais seguro em participar do exame. E aí, no dia do exame, quando tem a avaliação de ranking, aí o aluno ele vai seguir o protocolo, fazer as avaliações, né? O comitê examinador vai dar as notas, né? E aí ele pode ser aprovado se ele estiver ali no nível adequado. Ok. Você estava falando, Fernando, também dos juízes. Então, a gente tem os eventos de preparação para ranking, que são treinamentos específicos para esse tipo de evento de avaliação. Aí você contou também para a gente sobre o sistema de avaliação, né? Como é que é feito o exame, tem vários níveis, tem alguns critérios de avaliação, tem prova teórica e prova prática. E o treinamento de juiz, você poderia falar um pouco melhor para a gente sobre essa categoria? Porque tem um membro que vai fazer a prova para ser avaliado e tem os juízes que vão avaliar essa prova. Você poderia contar um pouco para a gente sobre isso? Claro. Então, quando um membro da Associação Internacional já atingiu o nível 3 de ranking, que é o nível Águia de Ouro, esse membro que já tem o terceiro nível, ele pode solicitar na Associação Internacional ser um juiz, então fazer parte do cadastro, né, de registro de juízes. Então ele preenche um formulário, né, vai para a Associação Internacional tem uma pessoa responsável que vai avaliar se a pessoa tem ali todos os requisitos, né, as condições para entrar na base de dados e se tornar um juiz. Sendo aprovado, né, existe um banco de dados e no site também da Associação Internacional tem lá uma opção com todos os juízes, aí a pessoa consta lá o nome da pessoa, né, como um juiz que está habilitado a participar dos exames, dos comitês examinadores, né? Aí, quando alguém, né, um membro, um instrutor, vai organizar um evento de ranking, esse organizador, ele vai nesse banco de dados e olha quem são os juízes. Normalmente, ele vai convidar juízes que estão mais próximos, né, do local que vai ser feito o exame de ranking. E esse juiz vai participar, né, do evento de ranking como um juiz que vai avaliar os candidatos. E esse juiz, né, ele começa com o nível juiz em treinamento. Então, normalmente, quando esse juiz vai participar do primeiro evento de ranking como juiz, às vezes ele vai ser um form judge. É um juiz que vai analisar a sequência de movimentos dos alunos, para ver se os alunos estão fazendo a sequência correta, né? E antes mesmo dele participar desse evento, o organizador ou presiding judge, né, que é o juiz-chefe, vai dar um treinamento para esse juiz, explicando todos os procedimentos, como que é feita a avaliação, né, todos os detalhes. E aqui no Brasil, né, o Davi que está organizando aí os treinamentos para juízes, junto com o departamento de ranking da Associação Internacional, nós vamos organizar treinamentos, datas específicas para treinar juízes. Como o juiz deve avaliar, quais são os critérios, como dar notas, né? Então, esse treinamento para que o juiz entenda como funciona o sistema e, claro, os juízes que têm mais experiência, eles vão ter um nível também. Então, a Associação Internacional desenvolveu um nível de juízes, nível 1, 2 e 3. Então, de acordo com a experiência, quantas participações esse juiz teve em eventos de ranking, né? Dependendo
do cargo dele, né, na avaliação, porque existem alguns cargos, né, que a gente chama, por exemplo, scoring judge, o juiz que dá nota, presiding judge, que é o juiz-chefe, né, que gerencia toda a avaliação, normalmente é um juiz que já tem experiência e participou de vários eventos, não? Então, esse treinamento, né, ele é feito normalmente pelo organizador, o juiz-chefe, e aqui no Brasil, né, nós vamos organizar esses treinamentos, né, como eventos específicos para preparar os juízes. Ok, muito bom. Então, para resumir para todos, né, a gente vai contar com esses 3 tipos de eventos. Eles vão estar sendo lançados no nosso calendário de eventos no site, nas nossas redes sociais. E aí, dependendo do seu interesse, se você for um membro ou não, você já sabe que você pode contar com esse nosso sistema de avaliação para você seguir se aperfeiçoando e tendo aí o seu reconhecimento de nível na trajetória dos seus estudos no Tahiti da família Yang. E aí, Fernando, eu gostaria de te perguntar mais uma coisa. Vamos supor que alguém aqui que esteja nos assistindo seja um membro ou não, esses 2 casos diferentes. Se essa pessoa quiser ver o vídeo, se interessou pelo sistema de ranking e ela, então, quer participar de um evento de avaliação. Eu gostaria que você nos indicasse como ela faz para procurar um evento e como ela faz para se inscrever e se tem algum formulário, alguma taxa. Você poderia nos contar algumas informações gerais mais importantes no caso de alguém já ser membro e no caso de alguém não ser membro e tiver o interesse em fazer uma avaliação de ranking? Sim. Bom, todos os praticantes, né, de Tai Chi Chuan da família Yang, né, que são membros da associação, podem participar desses eventos, né, de avaliação de ranking. E todos são bem-vindos, né, e nós sempre incentivamos, né, os praticantes a participarem dessas avaliações, né, porque com certeza vai ser muito produtivo, enriquecedor, e como eu disse antes, não é uma competição, né? A pessoa vai fazer, vai ser avaliada e os juízes vão mostrar os pontos que estão bons, os pontos que podem melhorar. Então, é um feedback interessante, né, que vem de instrutores, né, que são juízes, que têm experiência na arte, né? Então, é sempre muito produtivo. Então, se você, membro da associação, quiser participar de um evento de ranking, no site da Associação Internacional, tanto a Associação Internacional e a filial do Brasil, no nosso site, nós vamos colocar as informações de todos os eventos de ranking que nós organizamos anualmente. Então, é só você verificar onde vai ter o evento de ranking, a data, e entrar em contato com o organizador. Normalmente, o organizador do ranking ele vai passar as informações, né, de formulário que deve ser preenchido. Existe um formulário que tem que ser preenchido com as informações, experiência, o nível que a pessoa está solicitando, né? E nesse formulário depois o organizador vai colocar o nome dos juízes, as notas. Então, nesse formulário tem a parte que o membro vai preencher e a parte que o comitê examinador vai preencher. E além desse preenchimento, né, desse formulário, tem uma taxa, né, que é um valor de participação, que o membro paga, né, para que esse evento possa acontecer. Então, isso vai cobrir gastos, né, de certificado, broche, ajudar, né, os juízes que às vezes têm que se deslocar, viajar, né? Então, essas despesas normais para a organização do evento. Então, é bem simples, né? Eu
como eu disse antes, é algo que é muito enriquecedor. E depois que o aluno participa do primeiro evento de ranking, ele entende como que funciona, né? Normalmente, na primeira vez, o aluno fica, às vezes, um pouco tenso, tudo, mas isso é normal, né? Porque ele está passando por uma avaliação, mas, como eu disse, não é uma competição, né? Na verdade, os juízes que estão ali, eles estão olhando o quê? Como que a pessoa está, o que ela pode melhorar, então é algo muito amigável, né? Então, às vezes, o nome pode assustar um pouco, né? Mas a avaliação é super tranquila, super amigável e todo mundo está torcendo por todos, né? Porque nós queremos, com o sistema de ranking, que todos os praticantes evoluam, se desenvolvam, aprendam mais, melhorem as suas habilidades para obter mais benefícios na arte. Esse é o objetivo. Então, se fosse para resumir, eu falaria assim: para que serve o sistema de ranking? Para os praticantes evoluírem e obterem mais benefícios com as práticas. Ok. E no caso, Fernando, de alguém interessado em participar, se essa pessoa não for membro, como é que faz, então, para ela virar membro e aí, então, seguir toda essa explicação que você nos indicou? Sim, então, se o praticante ele não é membro, ele pode se tornar membro da Associação Internacional de Tai Chi. Então, aqui na Filial Brasil, no nosso site, nós temos lá um formulário que o praticante pode preencher, mas se você pratica com um instrutor da família Yang, é só você perguntar para o seu instrutor como fazer a filiação. Aí o seu instrutor vai informar, né, se você faz parte de um centro da família Yang, você vai fazer a sua filiação pelo centro, né, que você pratica. Se você é membro de uma escola afiliada, você pode conversar com o diretor da escola afiliada, ele vai te orientar, e qualquer instrutor da família Yang, né, vai te orientar como fazer a filiação. Então, normalmente, o membro se filia pela escola, né, com o instrutor que o praticante tem, e aí, fazendo essa filiação, tem uma taxa anual que é de R$ 110, né, uma taxa, uma anuidade. Esses R$ 110, o aluno se tornando membro, ele pode participar das avaliações de ranking, ele vai ter descontos em cursos, em produtos. Então, tem vários benefícios, além de poder participar do sistema de ranking. Ok, Fernando, muito bom. Então, para a gente ir encaminhando aqui o encerramento dessa nossa conversa, você poderia ilustrar mais ou menos como é um evento de exame de ranking? A pessoa chega e aí o que acontece? Né? Vai ter ali os juízes, vai ter as pessoas ali que se candidataram a participar daquele exame, mas como é que é, para as pessoas que nunca fizeram, como é que é uma rodada de avaliação? Você poderia dar um exemplo para a gente? Sim, claro. Bom, é marcada a data, né, da avaliação de ranking, e nessa data, no horário determinado, né, todos os praticantes vão comparecer com uma roupa, né, formal. A gente fala roupa formal, mas não tem que ser um uniforme, né, como esse, por exemplo, uma camiseta de Tai Chi, uma calça, normalmente a roupa que o praticante usa para praticar, né? Então, não é nada rigoroso. Então, existe um local onde vai ser feita a avaliação. Nesse local, são distribuídas cadeiras, mesas onde os juízes vão ficar, e nessa arena, né, que a gente chama, arena de avaliação, os praticantes vão fazer, né, as performances das formas, e os juízes vão avaliar. E aí existe um protocolo. Então, normalmente, quando o praticante vai participar da avaliação, se for um grupo grande, às vezes são dois que fazem a forma por vez. Então, na entrada da arena,
é feita a saudação tradicional, a pessoa se posiciona no local que foi indicado, né? Aí, se forem 2, 3 pessoas que vão fazer a forma ao mesmo tempo, cada um tem o seu local, né? Que o juiz organizador vai determinar. Aí, o juiz-chefe, ele dá o sinal para começar, né? Os praticantes começarem a fazer as formas. E aí, cada um vai fazer no seu ritmo. Então, o aluno aprendeu a forma longa, por exemplo, ele está fazendo o exame para o primeiro nível. Ele vai começar a fazer a forma no ritmo dele, com calma, sem se preocupar, né, com nada, entre aspas, né? E ele vai fazer toda a sequência. Terminou a sequência, o juiz-chefe dá sinal, ele sai da arena e depois ele aguarda, né, até o encerramento do evento, onde todos os praticantes serão chamados, né, para saber se foram aprovados ou não, né? E caso aconteça de alguém não ser aprovado, né, o juiz-chefe ele vai dar um feedback, falar o porquê, o que ele pode melhorar. Então, informações para que o aluno possa evoluir. E aí ele tem um prazo de 1 ano, né, para fazer novamente aquela avaliação que ele não passou. Que às vezes ele faz a prova prática e não passa, mas ele passou na prova teórica, então ele não precisa fazer a prova teórica de novo. Ele pode fazer a prova prática novamente, né, em algum outro local. E se passar de 1 ano, depois ele pode fazer de novo, só que aí ele faz a prova teórica e a prova prática. Então tem todo esse protocolo, né? E como eu disse, os juízes estarão olhando, dando as notas e depois um feedback aí para o candidato. Ok, maravilha. Bom, então, todos os interessados em participar de um treinamento de ranking, de um sistema, de um evento de avaliação de ranking, e futuramente, se for o seu caso, de você se tornar um juiz, um treinamento para juiz, todos esses eventos vão estar devidamente listados no nosso calendário de eventos. O nosso website é o www.yanfamilytaichi.com.br. E aí, nesse site, você vai encontrar diversos setores, informações sobre diversas áreas da nossa associação e também o setor de ranking. Se você quiser nos enviar um e-mail, você vai enviar para o ranking@yanfamilytaichi.com.br. E aí, de lá, a gente vai poder te passar mais informações sobre isso. A gente tem a intenção de publicar essa conversa, esse vídeo, em algumas das nossas redes sociais, como o Instagram e YouTube. Você pode acessá-las através do nosso site. E quando for no YouTube, a gente vai deixar algumas informações também na descrição do vídeo, para que você tenha acesso direto aí a esses links e essas informações. Bom, Fernando, você gostaria de acrescentar algo mais para a gente encerrar essa nossa conversa? Só dizer que qualquer dúvida, né, que os praticantes tenham, né, nos procure, acessem o site da Filial Brasil, da Associação Internacional, né, tem várias informações dos níveis. Então, estamos sempre à disposição para esclarecer as dúvidas. E se você tem intenção, né, se você, membro da associação, tem intenção de participar de um evento, converse com o seu professor, o seu instrutor da família Yang, ele vai te orientar, vai te ajudar, né, e incentivo todos a participarem, porque é algo muito produtivo e, por experiência, eu falo que todos os participantes sempre evoluem muito. Só pelo fato de se preparar para o exame, a pessoa já evolui muito na arte. É isso. Ok, Fernando, muito obrigado pela sua participação, esclarecimento de todas essas informações. Então, esse foi um vídeo
que fizemos aqui para todos aqueles que têm interesse em saber mais. Eventualmente, podemos estar fazendo outros vídeos, entrando em outros detalhes do sistema de ranking ou até mesmo outros temas da Associação de Tahiti da Família Yang. Então, vamos ficando por aqui. Agradeço muito a sua participação, Fernando. Todos que estão assistindo, se tiverem alguma dúvida, como o Fernando já falou, comentem aqui no vídeo, ou então nos escreva diretamente pelo e-mail, e a gente está à disposição para esclarecer qualquer dúvida aí, e vocês têm o nosso apoio. Ok? Então, vamos ficando por aqui. A gente se vê numa próxima.